Olá, meus amigos, estamos aqui de volta para o terceiro bloco e, se você não sabe, amanhã o dia nacional do nacional do odontólogo. E para falar sobre isso, está aqui comigo o presidente do Sindicato dos Odontólogos do Acre, que é o Samuel Macedo. Samuel, bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Tudo bem? Muito obrigado. Quer dizer que amanhã tem uma sessão solene. Tem, a gente conseguiu a iniciativa do deputado Adailton Cruz, uma sessão solene na LEAC para homenagear, para celebrar, né, esse momento, o Dia Nacional do Cirurgião Dentista. Esse dia é escolhido justamente pelo fato de que foi lá em 1884 a primeira escola de odontologia do país, aí ficou sendo o Dia Nacional do Cirurgião Dentista. O Dia Mundial é dia 3 de outubro. Ah, tá. É, o Dia Mundial Nacional, Isso. Mundial 3 de outubro, 3 né? de outubro. E aí a gente tem a sessão solene amanhã. Convido inclusive todos que estão assistindo, quiserem participar. Vai ser um momento que a gente vai homenagear alguns colegas, vai ter bastantes colegas homenageados lá. Vai ser uma oportunidade da gente tanto confraternizar como celebrar, né? Que é uma profissão que, apesar de todos os percalços, né? Eu sou representante sindical, a gente normalmente vê a parte dos percalços aí, apesar de tantos os percalços, é uma profissão digna e que é essencial, né, para a saúde da população. Ô Samuel, o que a gente observou no Brasil, talvez nos últimos 20 anos, talvez mais um pouco, é a descoberta de que a boca, os dentes, são tão importantes como o coração, né? Sim. Não é incrível isso? Na verdade, assim, a gente pensando em marco histórico, a gente fala de 2004. 2004, que é a Política Nacional Brasil Sorridente. Brasil Sorridente foi quando teve a inserção. Começou com o primeiro governo do Lula. Primeiro governo Lula 1. Isso. Política Nacional de Brasil Sorridente, 2004, há 20 anos atrás. Inclusive, esse ano comemora lá os 20 anos da Política Nacional de Brasil Sorridente. Na verdade, já vem acontecendo desde a 80, porém, ela se consolidou de uma forma mais capilarizada, fazendo parte das unidades básicas de saúde, como algo mais capilarizado e também levando especialidades odontológicas, exatamente, que é o Centro de Especialidades. Foi parte do programa Brasil Sorridente, que hoje a gente comemora. Ano passado foi sancionada a Lei 14.572, que transformou como política de Estado a saúde bucal. Então hoje a gente tem ela como parte da 8080. Ela foi 8080, previu a saúde bucal, mas nunca foi regulamentada, só foi regulamentada agora em 2023, ano passado. E aí a gente tem agora uma perspectiva mais favorável, entendendo que realmente, como o senhor falou, a odontologia como parte integrante da saúde, não como um anexo, que muitas vezes ela é tratado como um bônus, como um anexo, como algo... política pública, como se não fosse importante. Exatamente. Você cuidar dos seus dentes, nada bom. Como se fosse um bônus, né? E agora ela já está consolidando para a população que sim, a saúde bucal também é um direito dela, tal qual a saúde do restante do corpo. Não é um benefício, não é um favor, e sim um direito dela, porque faz parte da saúde na sua integralidade. Quando a gente vê a história do Brasil, houve uma época, não sei se foi 40 ou 50, não sei se foi Getúlio Vargas que falou, foi alguém, mas que classificou o Brasil como o país dos desdentados, né? Sim, sim. Era um país de pessoas que não tinham dentes, tinha gente que extraía dente bom e tal, hoje não, é fundamental. A gente tem evoluído muito, né? O cenário epidemiológico do Brasil, nesses últimos 30 anos, né? Vou falar, vamos um pouquinho antes, né, do Brasil Sorridente, mas nos últimos 30 anos o cenário epidemiológico mudou muito. Porém, a gente ainda não pode dizer que não somos um país desdentado. Talvez a gente tenha um abismo entre das melhores odontologias do mundo. A gente tem 400 mil dentistas, né? 400 mil dentistas no Brasil, maior população de dentistas no mundo inteiro. E a gente talvez tenha um abismo entre a melhor odontologia do mundo, a que mais se pesquisa, a que mais tem expertise clínica, principalmente porque a gente tem campo de prática. Sim. A gente aqui vive tanto a parte da reabilitação, do desdentado, como parte da promoção e prevenção, porque a gente tem campo de prática para isso. De repente, por exemplo, na Escandinávia não tem essa mesma casuística que a gente tem aqui. Então a gente tem a odontologia de muito renome mundial. De ponta mesmo, né? De um lado, e de outro lado a gente tem ainda também essa situação carente, de pessoas segregadas, de pessoas realmente que ainda precisam entender a odontologia como parte e está realmente tendo o acesso universal que a gente tanto deseja aí à saúde bucal. A política pública vai num caminho, mas a valorização do profissional, ela deixa a desejar? Olha, infelizmente a gente tem visto que a odontologia, principalmente na saúde pública, não está sendo levada em consideração na equação da odontologia o cirurgião dentista. Fala o cirurgião dentista, mas o cirurgião dentista é auxiliar, né? O cirurgião dentista trabalha a quatro mãos, claro, tá auxiliar equipe lá. da equipe de saúde bucal. Então a gente carece sim de
políticas públicas que valorizem também a equipe, que é isso que a gente tem visto hoje em dia. Tem visto, principalmente nos últimos 4 anos, 5 anos, um incremento muito grande de financiamento tripartite do governo federal para as equipes de saúde bucal, mas aí quando chega nos municípios, a gente tem situações alarmantes de municípios, como aqui no Acre mesmo, município aqui pertinho, pagando para 40 horas R$ 2.148 para um dentista. Aí é brincadeira. Então né? A gente não pode imaginar que esse profissional consiga estabelecer e fazer um vínculo e realmente fazer uma assistência de qualidade com um pagamento tão irrisório. Então a gente ainda carece, talvez, de repensar políticas indutoras do ponto de vista federal para que os outros entes estaduais e municipais assumam a sua responsabilidade com os seus empregados, com os seus servidores e paguem de uma forma digna e pelo menos equitativa. Né? A gente fala tanto no princípio da equidade. Por que um profissional, um cirurgião dentista lá de Santa Catarina, da prefeitura de Florianópolis, pode ganhar 15, 20 mil e aqui o da município como Quinari, Bujari, vai ganhar tão menos. Né? Então, tanta discrepância, sendo que os dois fazem o mesmo serviço. Né? Então, essa discussão é uma discussão, claro, muito mais ampla. A gente tem que pensar no SUS como um todo, pensar de repente numa carreira típica de Estado para determinadas situações, atendimento de população indígena, atendimento de ribeirinhos afastados. Então, são políticas que... A saúde na escola, né? Também, que precisa ser mais valorizada. Porque né? a questão da odontologia é ação continuada, não é, Samuel? Com certeza, né? Não tem como você imaginar no trabalho odontológico sem uma prestação continuada, sem alguma coisa longitudinal. Né? A gente não tem como, se a gente botar uma sala, perguntar ali daquelas 50 pessoas numa sala, todo mundo ali praticamente vai precisar do dentista, nem que seja para ele fazer a limpeza periódica. Então, é um trabalho que ele tem que ser continuado, não tem um fim, não é uma doença que se cura, porque precisa ter uma manutenção. A saúde bucal precisa estar sempre sendo revista. Então, a gente deseja políticas que sejam realmente longitudinais. Os primeiros passos, como eu falei, né, a questão da incorporação da lei orgânica da saúde, na saúde bucal, e a gente ter uma política a longo prazo, mas tem que se pensar muito em valorização do profissional, porque a gente é um trabalho vivo, é um trabalho que se faz a 4 mãos. Né? A gente costuma falar, na saúde, a gente tem protocolo para tudo. O médico tem protocolo numa situação de emergência, ele faz isso, isso, isso. O dentista também, o senhor tem dentista em casa, como o senhor falou? Sim. A gente trabalha com protocolos. Não, claro que depende muito da percepção de cada um, mas é protocolo, você vai seguir. Então, são trabalhos padronizados, porque a gente está tratando a saúde das pessoas. Né? Então, tanta padronização para tratar da saúde, mas e na hora de remunerar esse profissional? Cadê a padronização? Profissionais que fazem a mesma coisa, que têm a mesma graduação, mesmo a pós-graduação, recebem tão diferente de acordo com o ente empregador, né? Então é isso que é algo que nos preocupa muito e a gente deseja muito que o SUS seja equânime também, além de não só acesso, também na remuneração dos profissionais. Tem uma coisa interessante, há um tempo atrás se imaginava, por exemplo, a questão do implante ou dos implantes. Era um custo elevado. Não, só a pessoa que tem muito dinheiro é que pode fazer. Mas está se popularizando. Né? Sim, na verdade o Brasil realmente ele é um celeiro de talentos nesse aspecto, e como na odontologia como um todo. E os implantes têm sido muito estudados, os primeiros estudos profícuos foram feitos no Brasil. Então a gente tem uma casuística muito grande e, consequentemente, também é muito difundido o trabalho de reabilitação no Brasil. Né? E aí, consequentemente, com isso, a gente tem muitos profissionais formando e profissionais conseguindo atingir maior parte da população, e aí vem essa questão da melhora dos custos, né? E ainda bem, né, que a gente consegue também fazer odontologia de qualidade para uma população tão diversa quanto o Brasil. Papel da tecnologia na saúde bucal, Samuel? Como um todo, né? Na verdade, a tecnologia, a gente tem uma dificuldade até de saber até onde vai, né? Até onde que a gente... Daqui a pouco a inteligência artificial está fazendo tudo. Já é possível, por exemplo, você imaginar, você está fazendo implante com um profissional lá da China. O profissional da China fazendo implante com você através de um robô. Isso é possível imaginar. Né? Por mais que não esteja ali no nosso radar a curto prazo, mas a tecnologia para isso existe. Né? A gente tem planejamento de tratamentos ortodônticos com inteligência artificial, que você faz antes um planejamento do passo a passo de movimentação dentária antes de fazer na boca do paciente. Isso que loucura, né? Faz no programa. E aí o programa simula como vai ser a sequência do tratamento do paciente. Isso também vale para cirurgia. Você faz cirurgias guiadas hoje em dia, em que a inteligência artificial vai planejar junto com o profissional, né, com o profissional que muitas vezes precisa agora também se reinventar e ter não pode parar de estudar mais não, né? Conhecimentos voltados para a parte de tecnologia, né? Trabalhar com microscopia, também trabalhar com microscópios para ajudar em determinadas situações, tratamento de canal,
através de tratamento com microscópio. Então, é algo que a tecnologia ela sempre vem para tentar beneficiar, tentar aumentar a qualidade, mas o profissional precisa estar, por outro lado, estar sempre se reinventando, porque Sim. a gente está sempre se adequando às novas tecnologias para oferecer o melhor tratamento, né? Aqui no Acre teve um tempo, Samuel, aí, que eu me lembro, inclusive o sindicato, ele atuava bastante, porque existiam profissionais que não eram habilitados, por exemplo, ou que era o prático, né? Uhum, sim. O prático. Então, houve, assim, uma ação, inclusive, acho que do Ministério Público Federal, também estadual, para eliminar o que seria um clandestino. Mas foram também pessoas que, a seu tempo e a seu modo, quando não havia os profissionais, estavam ali trabalhando. Sim, sim. Protéticos e toda. Essa situação está melhor? A gente sabe que são situações que isso está à margem da lei. À margem né? da À lei. margem da lei. Então, exatamente. enquanto conselho... Não pode. Não é um trabalho Não do pode. sindicato, é um trabalho de conselho, mas o conselho vai até onde Ah, tá. a legislação permite, né? Sim. E aí, além disso, o exercício ilegal da profissão é realmente caso de polícia. É. Mas pelo que a gente tem visto de comentários, né? Que é um comentário... A gente até talvez pelo advento das melhorias de inserção de tecnologias no SUS também, como é o caso da prótese dentária no SUS, Sim. que antes não era imaginado, hoje a gente já tem, Sim. inclusive em Rio Branco, a gente tem o município de Rio Branco oferecendo prótese dentária para os pacientes desdentados totais. Então, assim, são situações que até a própria evolução da profissão e da assistência odontológica no SUS tem levado realmente a uma diminuição, talvez, dessa prevalência e desse tipo de situações. Eu consigo ver de uma forma empírica isso, assim, não tenho dados técnicos sobre isso, porque são situações que vão à margem da lei, mas imagino que sim. A gente via no interior, me lembro, por exemplo, na minha cidade lá, Brasileia, aquela maquininha era no pé, aquele motorzinho aqui, era, a mecânica dela era o protético aqui no pé, o dentista prático, né? Ali, imagina como é que era o negócio daquele. A panturrilha, né? Imagina a panturrilha. Exatamente, né? Mas eu quero agradecer sua vinda aqui, parabenizar. Amanhã tem a sessão solene, a partir de que horas? A partir das 9 horas, lá na Assembleia, né? A sessão solene começa às 10, às 9 a gente vai estar reunido lá para um coffee break, para celebração, encontrar os colegas. Quem tiver interesse, prestigiar, seria muito importante, a população estar presente. Vai ser transmitido também pelo canal, pelo YouTube da LEAC. É muito importante que a gente esteja, principalmente os colegas do interior também assistindo. E hoje à noite, a gente tem um evento voltado para a comunidade acadêmica na Estácio Unimeta, amanhã a gente tem na Uninorte. Então a gente está participando de atividades em alusão aí à Semana do Dentista, tanto com os acadêmicos como com os profissionais. Essas faculdades aí foi um alento também, né? Tinha muitas pessoas que tinham desejo, né, de ser cirurgião dentista e não tinham condições de estudar fora, né? Isso era uma realidade que na minha época, né, 20 anos de profissão, 23 anos, não existia faculdade aqui. Então eu participei da formação aí, estive presente em faculdades aí 12 anos e a gente vê que existia um desejo muito reprimido de pessoas que não conseguiam viajar, embora ficar estudando fora, né? Então, assim, vi muitos profissionais que já trabalhavam na área, inclusive que se formaram em odontologia, já eram auxiliares, já eram técnicos de prótese, que inclusive situações de técnicos de prótese que fizeram vários, né? Se profissionalizaram. Então, assim, a gente vê que, independente da questão de reserva de mercado, de concorrência, a gente entende que a classe cresce quando a gente consegue ter novos profissionais, oxigenação do mercado, ter um mercado diferente, mudando o perfil. E acho que isso é importante. Muito obrigado, Samuel, mais uma vez, obrigado, tá? Prazer. Parabéns aí pela profissão, pelo trabalho no sindicato.